Graças, paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional, abençoando o seu dia, porque a bênção lhe dá poder para realizar a vontade de Deus. Você não pode cumprir o seu propósito sem a bênção de Deus. Por isso, receba da bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua alma, que a tua alma seja próspera, que o teu coração seja fortificado na palavra, no Espírito Santo, que o teu corpo seja livre das enfermidades, dos vírus desta terra, em nome de Jesus. À sombra do Altíssimo você encontra descanso, descanso para a sua alma, proteção. Você é livre do mal, livre da morte, livre dos acidentes, dos perigos. O Senhor, Ele desbaratará todos os inimigos que se levantam contra você. Ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés, diz a palavra do Senhor, quando você descansa, amém, no Deus Shalom, o Deus da paz, em nome de Jesus. Bom dia, Adão Mendes, quanto tempo, hein? Bom dia, Quinha, amém, Elusa, Wesley Maciel, aleluia, bom dia, Fran, bom dia, Jorge, Fran, aleluia, Dionei, aleluia, Zuli, é isso, Alexandro, amém, glórias a Deus, de Souza Leonardo. Bom dia, Sueli, Sérgio, amados, tudo bem com vocês? Janaína, Rafael Rocha, que bom estarmos juntos mais uma vez. Depois de uma semana de conferência, não consegui gravar as lives, é questão de horário, de hotel, amém? Mas sempre conectados, amém? Nas verdades do Espírito, da Palavra de Deus. Glórias a Deus por você, amém? Estar aqui, Anile. Amém, bom dia, Érica e Fábio de São Paulo. Opa, que bênção, graças a Deus. Foi uma bênção poder rever muitos irmãos, né, de São Paulo e outras regiões pelas quais nós temos passado. É uma alegria poder estar com vocês. Louvado seja Deus. Que bom, tudo bem, Sueli, tudo certo aqui também, no nome de Jesus. Amém. Ô Amália, glória a Deus. Amém, voltei, falei com o pastor Almir. Amém, falei, ô Amália sempre me segue lá. Amém. Glórias a Deus. Amém, Diego. Amém. Aí, Casimiro. Amém. O Isaac Casimiro. Amém. Os livros de sabedoria. Amém. Leia o livro de sabedoria. Esse livro aqui, amém, é um presente. Amém, do céu. Esse aqui, eu mesmo medito nele. Amém. Não foi porque eu escrevi somente, mas nós escrevemos debaixo de inspiração do Espírito Santo. Amém. É muito bom rever. Se você fez a inscrição para a nossa conferência, que é dia 21 de abril, você vai recebê-lo, amém, gratuitamente. Mas se não, é só pedir aí que a gente envia para você. Em nome de Jesus. Olá, Rodrigo Pinhaton, amém, Minas Gerais, glórias a Deus, amém. 7h03. Vamos então continuar a nossa série sobre os Salmos, amém. Hoje, então, Salmo 89, é um salmo muito grande, um salmo onde se menciona o trono de Davi, a bênção de Deus sobre Davi. Davi é um destaque, e Davi é uma figura de Cristo Jesus. O salmo começa dizendo: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aleluia. Então Deus dá a palavra a Davi, um salmo onde nós vemos a aliança feita com Davi, referindo-se a Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus. Cristo, pelo seu sangue, nos fez reis e sacerdotes sobre a terra para reinarmos em vida. Amém? O salmo é lindo. Celebre ao Senhor a sua bondade, a sua graça. Celebre nessa manhã a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Você sabe que você foi escolhido por causa da misericórdia de Deus? Todos nós fomos escolhidos por causa da misericórdia de Deus. Deus nos livrou da morte eterna. Louvado seja Deus. Você tem que ter nos lábios louvor ao Senhor, porque Deus é bom. Bondade, graça, fidelidade
justiça são a base do trono de Deus. Deus se firma, julga todas as coisas com graça, fidelidade, bondade, plena justiça. Amém. O Senhor dos exércitos, diz o salmista, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas sobre o mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. O Senhor, teus são os céus, tu a terra, o mundo, a sua plenitude, tu os fundastes, o norte, o sul, tu criaste. O teu braço é armado de poder, forte a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu é a glória, tu é a força, no teu favor avulta o nosso poder. Aleluia. Amém? Então, exaltando o poderio de Deus, a força, a soberania de Deus, e tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas, nos céus, na terra, pertencem ao Senhor. E aí, no verso 20, é onde eu quero deixar a mensagem para este dia para você. O Senhor diz, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Amém? O meu santo óleo o ungi. Se você lembra da história de Davi, ele era um jovem pastor, e quando Deus reprovou Saul como rei sobre Israel, Deus disse ao profeta Samuel para ir na casa de Jessé, porque o Senhor se havia provido de um rei. E esse rei era Davi. Nós sabemos que quando Samuel estava na casa, Davi foi esquecido, se você lembra da história, ele estava ausente. Samuel passa por todos os filhos de Jessé e não encontra esse rei, o Espírito não confirma, até que mencionam Davi. Quando ele entra naquele ambiente, o Espírito do Senhor veio sobre Samuel e disse, é ele, unge-o na presença dos seus irmãos. Davi recebeu 3 unções, as 3 unções conquistadas por Cristo Jesus no Getsêmani. O Getsêmani significa prensa de azeitonas. O azeite produzido pela azeitona é um tipo da unção de Deus, esse óleo santo. O óleo santo para a unção. Tudo muda quando o óleo santo da unção toca as nossas vidas. Amém? A unção de Deus. Então eu gostaria de falar hoje sobre a unção de Deus. Aleluia, a unção de Deus. Você não deveria caminhar, não deveria fazer coisa alguma sem pedir a unção de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos a unção do Santo, que é Cristo Jesus. Esta unção nos ensina. Existe uma unção interior, que também é chamada de fontes interiores na Bíblia. Existe uma unção superior, são chamadas de fontes superiores. Amém? Então você precisa das duas. A fonte interior para te guiar, para te ensinar, para direcionar você, e a fonte superior é o Espírito caindo sobre você, é uma unção que te reveste com força, com poder para realizar o teu propósito. Amém? Glórias a Deus por isso. Então a unção é preciosa. A Bíblia diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para abençoar a igreja, para treinar os santos no desempenho do seu ministério. Essas unções, esses títulos, na verdade, são unções de Deus. Todos nós temos uma unção específica para funcionar. Amém? A unção é para funcionar. É a unção que estabelece a força, o ânimo. É a unção que caracteriza o teu chamado. Você não deveria ir além do que a unção determina na sua vida e nem ficar aquém. As pessoas querem atuar em áreas que a unção não atua. Atue na área onde a sua unção atua. Aperfeiçoe a sensibilidade, aumente a unção pode ser aumentada na sua vida. Davi era um menino. Quando o óleo da unção tocou Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, diz a Bíblia. E depois Davi mata um urso, mata um leão com as mãos, um menino. Ele fez isso pela unção de Deus. Então você vê que a unção dá uma força sobrenatural. No caso de Davi, foi uma força física, literalmente falando, para despedaçar um leão pela boca, né? Rasgá-lo no meio, um urso também. Sabemos que nenhum homem tem força suficiente para enfrentar esses animais. Isso não é Hollywood, não é Tarzan. É realidade da unção de Deus
É a história da Bíblia, do jovem Davi. Amém? Bem, a Bíblia segue dizendo assim, que Deus então achou Davi e o ungiu com óleo sagrado, o óleo da unção. E aí o verso 21 diz, a minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. Então o que a unção fará na sua vida? Ela vai te fortalecer. Se você cair, a unção te levanta. Deus diz que o braço dele vai fortalecer você. Olha, a mão de Deus é poderosa. Jesus disse que ele expulsa Satanás pelo dedo de Deus. Amém? O dedo. Deus só faz assim, olha, e o diabo tem que sair correndo. Imagine a mão de Deus. Imagine o braço de Deus. Aleluia. Quão poderoso é o braço de Deus para te fortalecer. Se você cair, ele se inclina para levantar você. Amém? Então a minha mão será firme com ele. A mão do Senhor é o Espírito Santo do Senhor. É o poder supremo do Senhor. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele adentrou no inferno. Nós sabemos que o maior poder foi o poder da ressurreição. É o poder supremo de Deus. É a suprema grandeza do poder de Deus, o poder da ressurreição. Isso então está envolvido com a mão de Deus. A mão de Deus que levava os profetas a visões, a mão de Deus. Aqui o Senhor diz, a minha mão será firme com você. Ou seja, o poder de Deus vai realizar obras na sua vida. A unção tem esse poder. A unção é essa capacitação sobrenatural, que está além do que o natural pode realizar, muito além. A obra de Deus não pode ser realizada pela força natural. Não é uma questão de oratória, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de uma boa palestra, não é questão de persuasão humana, não é uma questão de técnicas emocionais para poder convencer as pessoas a mudarem ou a serem melhores na vida. Essas coisas são naturais, são coisas da carne. O que realmente muda a nossa vida é a unção do Espírito Santo. Então, quando falarmos, a unção tem que fluir, ela tem que tocar os nossos corações e tocar o coração dos ouvintes. Quando a unção toca, algo acontece. A unção é poderosa. A Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo. O jugo, aquela canga que prende, pecados são julgos. A lei pode ser um jugo, relacionamentos pode ser um jugo. Você não consegue se libertar de coisas na sua vida, é um jugo. Um jugo te escraviza, te aprisiona, te paralisa, te impede de avançar. Você não tem relacionamentos, né, frutíferos, abençoados. São pesos, aflições, brigas, discussões. A unção tem o poder de despedaçar jugos, diz a Bíblia. Amém? Um toque da unção. Como a unção é poderosa. A unção, né, pelo poder da ressurreição do Senhor, quando toca, toda morte é lançado fora. Quando toca nas nossas vidas, algo novo e poderoso do poder do Espírito está operando em nós. Você precisa crer quando recebe unção. Você precisa crer que a unção está operando ao teu favor. O Senhor diz, o inimigo jamais o surpreenderá. Significa que a unção te dá habilidade de discernimento. Nem o há de afligir o filho da perversidade, Satanás. Não há de afligir você. A unção, ela é uma redoma. Ela cria muralhas ao teu redor de proteção na sua vida. A unção que te protege, sim, contra as coisas da carne, o pecado, o mundo, inimigos contra a sua vida. O inimigo jamais o surpreenderá. A unção vai te fazer vencer tentações. A unção de Deus. É ela que opera em nós. Deus sabe que nós não podemos realizar coisa alguma pela carne. Você não pode vencer nada no mundo espiritual por pensamentos positivos. Não é uma questão de pensamento positivo. Agora eu vou pensar positivamente. Agora eu vou pensar positivamente. Não é, é claro que a Bíblia pensa positivamente. Pensamentos influenciam você certamente. Mas não é uma técnica de persuasão, de autossugestão que vai mudar a sua vida. É o poder de Deus pela unção, amém, que vai surpreender, né, você, que não vai permitir que o diabo, nas suas intenções e ciladas, vença você. O Espírito Santo vai te guiar, aleluia. O verso 23, olha só o que a unção faz. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. O diabo usa pessoas contra você. As pessoas não são nossos inimigos. Mas toda pessoa que inveja você é
uma ação maligna contra você. Toda pessoa que promove o pecado na sua vida é uma ação maligna contra você. Toda pessoa que se opõe ao propósito de Deus na sua vida é um enviado maligno para obstruir o que Deus tem na sua vida. Mas o Senhor diz que ele vai esmagar esses adversários malignos, demônios, principados, potestades, seja qual for a hierarquia desse demônio, o inimigo não te surpreenderá e o Senhor vai esmagar diante de você os seus adversários. Isto pela unção. A unção, então, te dá essa força, né, de pisar na cabeça do diabo, de desfazer as obras de Satanás. Você precisa pedir a unção. Precisa clamar pela unção, você busca a unção, você tem que compreender como a unção opera. Opera através de associações, você se consagra ao Senhor, o nível de unção aumenta, a unção tem que ser aumentada. Oh, é o tesouro dos céus para nós na terra, a unção do Senhor. Olha que o Senhor diz, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar e em meu nome crescerá o seu poder. Então, veja, o poder cresce à medida que a unção opera na sua vida. Amém? Bem, o Senhor continua dizendo grandes coisas, grandes verdades sobre a unção, mas eu gostaria de falar para você sobre a composição do óleo sagrado, o óleo da unção, porque há um princípio, ou princípios espirituais, para o nosso aprendizado no aumentar a unção. Amém? No aumentar a unção. A unção não podia ser copiado, o óleo da unção não podia ser copiado. Você sabe que a carne copia as coisas do espírito. Muitas pessoas, né, tentando um agito no meio da multidão ou da plateia, eles provocam um alvoroço através, muitas vezes, de barulho simplesmente. Mas isso é carnal, não importa como você fala, se alto, se baixo, se você pula ou senta, se você lê esboço, se você fala de cor, não importa o meio utilizado. O que importa é se há vida liberada pela unção de Deus, amém? Porque quando a unção nos toca, ela despedaça os jugos, ela nos transforma, nos fortifica, aleluia. Bem, a composição da unção, segundo a palavra de Deus em Êxodo 30, tinha algumas especiarias, e essas especiarias apontam então para princípios espirituais para a nossa vida. A primeira era a mirra. Quando Jesus nasceu, lembra, os magos levaram mirra. Mirra, ela tem um aroma doce, mas um gosto amargo. Ela era usada como um anestésico, pois ao oferecer a mirra, né, para Jesus, misturado com vinho, né, então eles estavam dando um anestésico. A mirra aponta para a morte, era usada sobre, né, pessoas, enterros, defuntos, coisas assim. Então, ela significa a morte, é um doce aroma da morte. Você fala, mas como pode ser isso? Paulo disse que em mim opera a morte e em vocês operam a vida. Nós somos o bom perfume de Cristo, um cheiro de morte para alguns e de vida para outros. Esse é o princípio da renúncia da alma, da habilidade humana, da confiança no braço mortal. Você pode querer produzir poder na sua carne, mas Deus não aprova isso. Então você tem que passar pela cruz para ter o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, que é o poder supremo de Deus, só existe depois da morte, certo? Porque ele é o poder da ressurreição. Não existe poder de ressurreição se você não morrer. A morte aqui não é física, é a morte para a alma. A morte para as coisas da carne, para a confiança em si. Se você confia na sua habilidade, quantas pessoas confiam, né, na sua maneira de fazer, no seu canto, na sua maneira de liderar, porque elas sabem isso, aquilo, tem técnicas, mas isso não promove força, poder de Deus, amém? Então a mirra fala disso, a morte, o grão que morre para produzir frutos. O cinamomo aponta para a doçura e simplicidade, porque o Espírito Santo é assim. Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, presta atenção, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando você
começa a ter pensamentos complexos. Quando você, né, tenta sofisticar o que é simples, tentando criar alguma coisa natural para produzir, né, poder de Deus, isso é carne. A unção, esse cinamomo, ele é firme, dócil, mas ele também é puro, é simples. Então, tudo que é do Espírito é simples, é suave. Apesar de ter manifestações poderosas, né, como Elias, lembra? Na caverna ele saiu, um terremoto, fogo, pedras, e ele achava que Deus estava ali porque ele havia experimentado o fogo cair do céu, poder consumindo aqueles inimigos, mas Deus estava no cicio, na brisa. Bem, seguir o mover do Espírito Santo é a simplicidade. Não permita que pensamentos complexos, que ideias desconectadas, né, desconectadas, permaneçam em você. Não crie confusão no Evangelho. Muitas pessoas confundem o Evangelho, são místicas. Às vezes eu encontro pessoas assim, eles falam uma verdade, mas são verdades desconectadas. Você percebe uma mente perturbada. Eles querem descobrir alguma coisa além da fé, da esperança e do amor, que são as verdades mais profundas do coração, da graça, né, da comunhão e do amor do Pai. Coisas simples que se tomam pela fé. Amém? A unção está na simplicidade do conhecimento de Cristo. A outra especiaria era o cálamo. Cálamo significa incontaminado porque ele cresce no meio do barro e do lodo. Isso, então, mostra que a unção de Deus, ela te separa, ela tem poder de santificação na sua vida, de separar você das coisas do mundo, das contaminações dessa terra. Paulo falou, tendo as promessas de paternidade, do amor do Pai, de sermos povo de Deus, e Deus está conosco e andar conosco, ou seja, sensibilidade, direção do Espírito, poder manifesto, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito. Impurezas da carne você pode conhecer muitas, é fácil discernir, mas impurezas do espírito, elas são mais sutis, elas normalmente são morte na nossa vida. São coisas que aparentemente não são erradas, mas elas não produzem vida, mas morte. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Livrando-nos, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Então veja, peso não é pecado. Pecado não é peso. Pecado é fácil definir, seriam essas impurezas do corpo nesse texto. Agora, o que são pesos? Pesos é o que não convém. Peso é aquilo que fica sobre você. Peso pode ser amizades, peso pode ser comportamentos antigos que você permanece com eles. Não são pecados em si, mas tornam você vagaroso. Já viu pessoas vagarosas que Jesus disse, ó tardos e nécios de coração para crer. Então você tem dificuldade de avançar na fé por causa disso. A unção, o cálamo, ele preserva você. Amém? Isso é poderoso. Amém? Nós temos o tesouro, que é a glória de Cristo em vasos de barro. Vasos de barro. O barro aponta para o mundo, mas dentro de você é o tesouro da vida de Deus. A unção desperta. Bem, o outro elemento, ou especiaria, era a cássia. Ok? A cássia, ela somente cresce em elevações acima de 2.000 metros. Então você precisa subir uma montanha bem alta para poder obtê-la. Isso aponta para nós, como vida com Deus, no princípio da unção, que esta, na especiaria, ela é encontrada em lugares elevados. Você não pode realmente experimentar a unção de Deus se você estiver preso nessa terra. Se os seus pensamentos forem terrenos, mundanos. Você não é deste mundo, você é dos céus. A sua pátria está no céu. Seus pensamentos têm que estar em Cristo Jesus, porque você ressuscitou com Ele. Quando você foca no Senhor Jesus, então a cássia, que fala do subir o monte, você sabe, a Bíblia fala de montes, em montes há experiências com Deus. Deus se revelou nos montes. O sentido, então, é você buscar a Deus, é o sentido de você sair do lugar tacanho, rasteiro. Os filisteus são inimigos rasteiros, sabia? Que rolam no chão. Você não é como eles. O diabo quer manter você rolando no pó dessa terra.
mas você está como a águia, né, em lugares mais elevados, nas alturas mais profundas, porque você é como Jesus Cristo é, amém? A caça servia também como repelente, né, muitos demônios, muitas moscas, né, que são símbolos de demônios, Beuzebu, quando no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo, a ovelha, eles ungem a cabeça com óleo por causa de feridas, e isso repele as moscas, né? Então, quando há unção sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, os demônios veem isso, o mundo espiritual vê isso. Quando você chega, eles começam a tremer, há uma autoridade depositada em você, há uma percepção espiritual na sua vida. Isso é unção, amém? Você a tem no santo, de graça, você não precisa pagar por isso, você não precisa comprar o óleo da unção de Israel para poder ter, amém? Não vem de Israel, não vem do natural, vem da realidade em Cristo Jesus, a unção que dele recebemos. Tudo isso, todas essas especiarias eram misturadas em 3,5 litros de azeite. Mais uma vez o azeite, amém? O azeite tem o propósito da iluminação, da cura na sua vida. Então, todas essas especiarias debaixo, né, do Espírito Santo, ou seja cheio do Espírito Santo constantemente. À medida que você é cheio do Espírito Santo, ele mistura essas especiarias na sua vida, amém? Como é importante ser cheio do Espírito Santo para vencer essa vida. Ore no Espírito, é a maneira mais fácil de você ser cheio do Espírito Santo. Os meus sentimentos não querem, mas você pode orar no Espírito. Não tenho tempo, mas você pode continuar orando no Espírito Santo. Eu estou muito disposto para abrir a boca e falar alguma coisa. Mesmo assim, você pode orar no Espírito Santo. Não está restrito à sua vontade, à sua mente, nem às suas emoções. O Espírito Santo ora no seu espírito e você pode liberar esses sons. Isso vai manter você aquecido, amém? Eu diria que essa é a prática mais simples para você manter-se conectado ao Espírito, às percepções da unção, para as decisões imediatas da vida, que você não tem nem tempo de orar, mas se você está orando, você já anda preparado, você não tem que se preparar, você anda preparado, e esse é o viver que Deus tem para nós, amém? Amém? Aleluia, louvado seja Deus, amém? Amo falar sobre a unção de Deus, glórias a Deus, mas vamos encerrar aqui. Amém? Eu quero abençoar mais esse seu dia, porque em Cristo Jesus você já é abençoado. Eu declaro em nome de Jesus que essa unção doce e poderosa, que como veio sobre Davi, se manifeste na sua vida e te guarde, te livre do mal, das pessoas erradas, das pessoas cruéis, dos homens ímpios, das pessoas enganosas, te livre das ciladas do diabo, te livre do dia mau, te livre das enfermidades no corpo, na mente, te proteja o coração, que a unção de Deus te ensine a respeito de Jesus, e ela desvende para você o chamado de Deus na sua vida, que ela proteja a tua casa, os teus filhos, eles serão como rebentos da oliveira, aleluia, que proteja os filhos dos seus filhos, que eles sejam marcados com a unção do Espírito Santo. No nome de Jesus, você pode dizer com ousadia, eu tenho a unção que dele recebi, e esta unção opera em você, suba para lugares mais altos no seu espírito, amém? E profetize as palavras de Deus, porque quando você age em fé, isso se torna realidade. Um abraço carinhoso, não deixe de dar um amém, aleluia, de seguir, se não segue aqui no Instagram, depois eu vou colocar no YouTube, também compartilhe a palavra de Deus, espalhe a mensagem para apressarmos a volta de Jesus. Um abraço carinhoso, Guilherme, tenha unção, isso mesmo, amém. Amém, eu tenho unção que dele receber. Essa é a declaração, tá certinho? Em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus, amados.